Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas ao portal do Estudo de Química. Hoje, no estudo do estado gasoso parte 3, vamos estudar os desvios do comportamento do gás ideal, que se aproxima do gás chamado de real. A finalidade do estudo será verificar as características de um gás real e o que difere o mesmo de um gás ideal. Nós já tivemos oportunidade de estudar nas videoaulas anteriores o comportamento, as características do gás ideal. Então vamos rever aqui o principal foco dos estudos anteriores. Primeiramente, o gás ideal perfeito, que é aquele gás teórico obtido por equações matemáticas, ele se fundamenta num modelo macroscópico para explicar o seu comportamento a baixas pressões. E qual é esse modelo macroscópico? O modelo macroscópico é aquele na qual o gás ele foi estudado através de equações matemáticas. E uma equação matemática que foi utilizada para estudar o gás ideal perfeito é a equação do gás ideal, PV igual a nRT. É essa a equação utilizada para o estudo do comportamento do gás ideal ou perfeito. E daqui nós fizemos várias observações. Por exemplo, se levarmos em consideração que uma amostra gasosa ela tem um número de mol, uma constante dos gases e uma temperatura que por sua vez é constante, então eu vou escrever aqui que nessa equação o segundo membro, que é o termo nRT, é uma constante, não vai mudar a quantidade de matéria do gás, a constante dos gases permanecerá a mesma e ocorre uma transformação isotérmica, onde a temperatura ela é constante. E desta forma ficamos com o produto P vezes V sendo uma constante. E nós já estudamos isso em outras ocasiões, nas videoaulas anteriores, e naquele momento eu passava esse volume do primeiro para o segundo membro. E assim encontramos a seguinte relação: pressão igual a K, esse K é simplesmente uma constante de proporcionalidade que multiplica 1 sobre V. Algebricamente falando, isso significa dizer que a pressão e o volume são grandezas inversamente proporcionais. E isso pode ser também escrito dessa outra maneira aqui, ó. Esse símbolo é de proporcionalidade na álgebra, né? E aqui está escrito o que eu acabei de mencionar: pressão é inversamente proporcional ao volume. Em termos de uma equação algébrica, isso também pode ser escrito assim, ó, P igual a K que multiplica 1 sobre V. E se traduzirmos essa equação algébrica em um gráfico, o gráfico do nosso conhecimento apresenta essa hipérbole. E essa, por sua vez, tem nome, e essa hipérbole chama-se isoterma. Ela vai mostrar algebricamente o comportamento do gás teórico, ideal ou perfeito, a uma temperatura constante por alteração da pressão e do volume. De modo que quando eu aumento a pressão, o volume vai diminuindo. Ou se eu, por exemplo, diminuir a pressão do gás, o volume vai aumentando. Mas aqui chama a atenção o fato de que quando eu, por exemplo, estiver aumentando a pressão, o volume do gás ele vai diminuindo gradativamente, mas note que essa curva ela não chega a tocar no eixo das abscissas. Isso algebricamente pode ser escrito da seguinte maneira: o limite quando a função em termos da pressão, quando o volume ele tende a zero, essa pressão ela não chega a tocar aqui no eixo das ordenadas, ela tende a pressão a chegar no mais infinito.
Algebricamente é isso que nós podemos observar nesse gráfico. Quando o limite da função em termos da pressão, quando o volume tende a zero, a pressão tende a mais infinito, que isso se traduz em termos práticos. Isso quer dizer o seguinte, senhores e senhoritas: um gás ideal, quando ele é comprimido, ele vai reduzindo o seu volume gradativamente, mas ele não chega a zero exatamente, ele tende a zero, ou seja, ele nunca se condensa. Essa observação é importante e isso que vai caracterizar, diferenciar, digamos, o gás ideal para o gás real. O gás ideal perfeito, quando você aumenta a pressão, ele vai reduzir o volume, mas ele nunca se condensa. Eu vou escrever isso para ganharmos tempo em função do que eu acabei de mencionar. Confira, por favor. Aqui está. O limite da função em termos da pressão quando o volume tende a zero, a pressão tende a mais infinito. Significa que o gás ideal perfeito, ou aquele gás teórico proveniente das equações matemáticas, das quais se destaca o PV-NRT, quando você aumenta a pressão comprimindo o gás, ele nunca irá condensar, como mostra a análise dessa equação, certo? E como que fica o comportamento do gás real se nós comprimirmos o gás? O que acontece com ele? Muito bem, agora nós vamos comparar o gás real com o gás ideal. Aqui nessa figura nós temos um recipiente que tem um êmbolo móvel, e dentro desse recipiente essas bolinhas amarelas estão representando uma partícula gasosa que está submetida em um determinado volume a uma dada pressão que eu vou chamar de P. Notem que esse êmbolo ele é móvel, consequentemente ele pode ser deslocado, o que vai acontecer aqui pelo fato de nós comprimirmos esse gás, aumentando a pressão sobre ele. E ao aumentar a pressão sobre o gás, o que isso vai originar? Como vocês podem ver na figura, isso origina uma diminuição do volume. Ao diminuir o volume, qual é o modelo microscópico utilizado para explicar o comportamento dos gases a alta pressão? A resposta é o seguinte: são as interações entre as partículas gasosas, que vai diferenciar o comportamento do gás real do gás ideal. E a pergunta agora que surge é a seguinte: quais são estas interações entre as partículas gasosas que diferencia o gás real do gás ideal? As interações podem ser duas. Primeiro, quando as moléculas se aproximam, a proximidade entre as moléculas se caracteriza uma chamada força de atração. Caracteriza uma força atrativa. E sendo que quando o gás era ideal ou perfeito, essa força de atração ela era desprezível, mas agora ela não será nula, ela será levada em consideração, assim como quando as moléculas elas colidem-se entre si e depois se distanciam, leva-se em consideração nesse caso uma outra interação chamada força de repulsão ou repulsiva, que quando estudamos os gases ideais ou perfeitos, essa força repulsiva ela era considerada nula no caso do gás ideal, mas para o gás real, esta por sua vez será levada em consideração. Leva-se em consideração no estudo do gás real no modelo microscópico as forças de atração e também as forças de repulsão, nos dois casos. Bom, antes
de começarmos a estudar mais, digamos, detalhadamente essas interações de atração e de repulsão, se no caso do gás ideal, perfeito, quando essas atrações e repulsões eram consideradas nulas, e quando o gás ideal era comprimido, ele nunca se condensava. É o que está escrito, inclusive vocês estão visualizando o que eu falei aqui. Mas nesse caso, quando eu comprimir um gás real, já que eu levo em consideração essas forças atrativas e repulsivas, o que acontece se comprimirmos um gás real? Será que ele condensa também ou não? Vejamos. Essa resposta será obtida através desse gráfico. Vamos estudá-lo. Aqui nós temos nesse gráfico algumas curvas em azul, sendo que essa curva T4 é uma isoterma que corresponde ao gás ideal. Então eu vou marcar aqui que essa isoterma T4 ela corresponde ao gás teórico, ou simplesmente chamado de gás ideal ou perfeito, conforme a nossa observação inicial. Ou seja, eu posso aumentar a pressão sobre o gás e o volume vai diminuindo, mas o gás não condensa. Agora nós vamos resfriar o gás. E ao resfriar o gás, você pode observar o deslocamento dessa isoterma para a esquerda. As temperaturas diminuirão aqui de T4 para esse TC, que nós vamos fazer o comentário, diminui para T2 e até chegar na temperatura T1, a menor dentre essas que estão indicadas aqui. E agora, ao resfriar o gás até essa temperatura T1, observa-se nesse intervalo de A até B que a pressão sobre o gás está aumentando. É uma ligeira inclinação aqui, estão vendo? E ao aumentar essa pressão, o volume do gás está sofrendo essa alteração indicado por esse recipiente com êmbolo móvel. Percebe-se que esse êmbolo está deslocando para a esquerda. Ao deslocar esse ponto para a esquerda, significa que eu estou comprimindo o gás. No intervalo de A até B, eu tenho somente gás. Nesse intervalo aqui, somente gás, de A até B. Mas quando chega no ponto B, eu observo que essa pressão ela se tornou constante e caracterizou-se por um aumento do volume. O volume que era entre A e B, agora ficou entre B até D. Observe o tamanho do volume aqui ocupado pela matéria comparado a esse intervalo menor. Por que houve esse aumento do volume? Resposta: porque aconteceu a condensação do gás. E nesse intervalo de B até D, nós temos um equilíbrio entre gás e o líquido proveniente da sua condensação, por isso que o volume aumentou. Agora, nesse intervalo de D a E, até a letra E, aconteceu um pequeno alteração no volume, mas uma grande modificação na pressão. Por que aconteceu esse evento? Resposta: porque nesse pequeno intervalo de D até E, nós temos somente líquidos. E os líquidos se caracterizam pelo fato de uma pequena alteração no volume se caracterizar por uma grande pressão exercida para ocorrer a contração ou a expansão no volume do líquido, certo? Aqui eu mostro então de A até B o gás que está sendo comprimido, e depois no ponto de B até D, quando a pressão se tornou constante, houve um aumento do volume do sistema por conta, repito, da condensação
do gás. Então aqui do intervalo de B até D, nós temos o equilíbrio entre líquido e gás. Agora, o que acontece nessa isoterma T2? Acontece que essa temperatura de T1 para T2 ela aumentou, certo? E esse aumento da temperatura implica em que exatamente? O aumento da temperatura vai implicar no encurtamento aqui dessa região que corresponde ao equilíbrio entre líquido e gás, porque o aumento da temperatura deixa as moléculas mais agitadas, consequentemente aumenta o número, a frequência das colisões e diminui essa quantidade de líquido e gás, o gás e o líquido proveniente da sua condensação. E se nós aumentarmos a temperatura de T2 até uma temperatura que é chamada de TC. O que é essa temperatura aqui? TC. É a temperatura na qual se obtém esse chamado aqui de ponto crítico. Quer dizer, quando a temperatura foi aumentando até chegar nessa chamada de temperatura crítica, esse encurtamento dessa região que corresponde ao equilíbrio entre líquido e gás, ele atingiu apenas um único ponto. Esse ponto aqui, chamado de ponto crítico, ele foi obtido quando ocorre que a densidade do gás ela iguala-se à densidade do líquido. Eu tenho o líquido e o gás simultaneamente nesse ponto. Inclusive você pode até observar que ocorreu aqui uma distorção na isoterma por conta desse comportamento. Tá? Abaixo desse ponto crítico, nós tínhamos uma região que correspondia à quantidade em equilíbrio entre líquido e gás. E quando eu aumentava a temperatura, eu diminuía essa quantidade de líquido e gás, diminuía até chegar no ponto crítico, onde líquido e gás encontram-se em um único ponto, chamado de ponto crítico. E nesse ponto crítico nós temos uma isoterma nesse ponto que tem uma temperatura chamada de temperatura crítica. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que abaixo desse ponto crítico você pode fazer alteração na pressão, aumentando, diminuindo a pressão, e você pode transformar líquido em gás, gás em líquido. Mas, se você estiver acima da temperatura crítica, você pode aumentar a pressão ou diminuir, você não vai encontrar líquido, somente a fase gasosa. Isso é muito importante que vocês saibam que para uma substância acima da temperatura crítica, se você comprimir o gás, você não vai obter a sua condensação. Condensação de um gás para obter o seu líquido correspondente só é obtido abaixo da temperatura crítica. Certo? É o que mostra esse gráfico e isso acaba sendo importante para vocês entenderem a diferença do gás real para o ideal. O gás ideal, quando eu comprimia ele jamais se condensava. Mas, no entanto, eu consigo pegar o gás real e comprimi-lo até obter a sua condensação. E quando isso acontece? Quando eu vou comprimir o gás, ele se condensa abaixo da chamada de temperatura crítica. Eu vou escrever esse comentário e deixar em destaque devido à sua importância e já vamos mostrar uma outra situação para vocês. Confira. Aqui está então materializado
o que eu acabei de mencionar, né? Só é possível condensar um gás mediante compressão quando ele estiver abaixo da temperatura crítica, que está no gráfico da tua esquerda. A temperatura crítica nesse ponto em verde que eu estou aqui indicando, abaixo dessa temperatura nós temos o equilíbrio entre líquido e gás, que implica no momento em que o aumento da pressão implicou na condensação do gás, por isso houve um aumento do volume. Mas esse aumento do volume vai diminuindo à medida que vai aumentando a temperatura. Aumentando a temperatura vai diminuindo o equilíbrio entre líquido e gás até chegar na temperatura crítica. E acima dessa temperatura nós só temos a fase gasosa. Podemos aumentar a pressão ou diminuir a pressão, que o gás não vai condensar. Eu espero que esse comentário tenha ficado claro, o que está aqui em destaque para vocês. E para isso ficar mais evidente, eu coloquei aqui uma outra figura mostrando o que eu acabei de explicar para vocês. Aqui nós temos uma espécie de parecido com um diagrama de fase de uma substância, onde nessa região em verde nós temos o equilíbrio entre líquido e vapor, mostrando que um gás real pode ser condensado, mas somente abaixo desse ponto em destaque em vermelho, e esse ponto é o ponto na qual eu tenho a chamada de temperatura crítica. Temperatura crítica é aquela abaixo da qual eu consigo condensar o gás real, mas acima dessa temperatura crítica eu posso aumentar a pressão, mas isso não implicará na condensação do gás. O gás real só condensa se estiver abaixo da temperatura crítica. O que está escrito aqui à sua esquerda fica materializado de forma mais evidente, digamos assim, nesse gráfico da sua direita. Ficou claro? Isso ajuda também a explicar, por exemplo, a diferença entre gás e vapor. Já tive a oportunidade de verificar questões do ITA e também do IME para o aluno destacar, verificar, por exemplo, quando que uma substância ela é gasosa, na fase gasosa ela é um gás ou na fase gasosa ela é um vapor. Aqui nós temos apenas a título de conhecimento uma tabela mostrando as temperaturas críticas de algumas substâncias gasosas, certo? E eu vou utilizar como exemplo o oxigênio molecular e a água. A pergunta que eu faço para vocês, de acordo com a temperatura crítica aqui dessa tabela, é: na temperatura ambiente, que é de 25 graus Celsius, o oxigênio está na fase gasosa como gás ou como vapor? E a temperatura ambiente, a água, está na fase gasosa como gás ou como vapor? Muito bem, vamos tirar a dúvida. Qual a diferença entre gás e vapor? A diferença é a seguinte: o vapor é aquela substância que encontra-se na fase gasosa abaixo da temperatura crítica. Vou escrever aqui, ó. O vapor é a fase gasosa que encontra-se, deixar aqui em destaque, né? Fase gasosa que encontra-se abaixo da temperatura crítica. Vou colocar apenas a indicação aqui, T crítico, temperatura crítica. Abaixo da temperatura crítica significa que se você comprimir o gás, ele vai se condensar.
O vapor, ele... Vou colocar aqui escrito para vocês o que eu acabei de falar. Ele é liquefeito, ele se transforma em líquido abaixo da temperatura crítica. Vou escrever isso daqui para ganhar tempo. Confira. Aqui está, né? O vapor é a fase gasosa que encontra-se abaixo da temperatura crítica, e eu posso aumentar a pressão dessa fase gasosa chamada de vapor, e ele vai se condensar abaixo da temperatura crítica. Já o gás, por sua vez, é a fase gasosa que encontra-se acima da temperatura crítica, e por esse motivo, se você comprimir essa fase gasosa chamada de gás, ele não sofre a liquefação por compressão. Aqui nesse gráfico mostrou isso para vocês. Abaixo da temperatura crítica, você pode aumentar a pressão e pegar esse vapor e transformar em líquido e comprimi-lo e fazer a sua liquefação. Mas acima da temperatura crítica, esse aumento de pressão não vai provocar a liquefação do gás, ele continua na fase gasosa. Bom, sendo assim, vamos resolver esse exemplo aqui, ó. O oxigênio, cuja temperatura crítica aqui nessa tabela, eu consultei o valor, né? Oxigênio, temperatura crítica 155 Kelvin aproximadamente, na temperatura ambiente, que é 25 graus Celsius, ou 298 Kelvin, o oxigênio é gás ou ele é vapor? Notem que a temperatura ambiente está acima da temperatura crítica. E quando eu tenho uma substância que nessa temperatura está acima da temperatura crítica, consequentemente, eu posso afirmar para vocês que o oxigênio na temperatura ambiente é chamado de gás. E se você comprimir o oxigênio, você não consegue fazer com que ele sofra liquefação, ele não vira líquido nessa temperatura, somente abaixo da temperatura crítica que eu consigo fazer a sua liquefação. E a água? A água nessa tabela mostra que a sua temperatura crítica, água, deixe-me ver, aqui está. A água tem a temperatura crítica em torno de 647 Kelvin. E na temperatura ambiente, que é 298 Kelvin, nessa temperatura está abaixo da temperatura crítica. Isso quer dizer que a 25 graus Celsius, eu posso afirmar para você que a água encontra-se na fase gasosa, chamada de vapor. E nessa temperatura de 298 Kelvin, eu posso comprimir esse vapor e a água virar líquido, ou seja, sofrer liquefação, porque a temperatura indicada está abaixo da temperatura crítica. Ficou claro, senhores e senhoritas? Entenderam? Vapor e gás. A diferença é que o gás é a fase gasosa obtida acima da temperatura crítica e que não sofre liquefação por aumento de pressão. A fase gasosa, chamada de vapor, obtém-se abaixo da temperatura crítica e esta, por sua vez, ao ser comprimida, o vapor pode virar líquido, certo? Muito bem. Aqui existe uma outra figura mostrando o diagrama de fases de uma substância genérica qualquer. E nesse gráfico eu mostro para vocês aqui as fases sólida nessa região à sua esquerda, fase líquida nessa região superior em amarelo e a fase de vapor e gás. Mas qual a diferença do vapor e do gás? O vapor está abaixo da temperatura crítica
enquanto o gás é a fase gasosa obtida acima da temperatura crítica nesta região em verde, que constitui o chamado de fluido supercrítico. Esse chamado de fluido supercrítico é um material que tem característica de gás e comportamento, tem semelhanças de uma substância gasosa, mas tem comportamento de líquido. E esta, por sua vez, tem a temperatura na qual se obtém esse fluido está acima da temperatura crítica. Vou repetir: comportamento de líquido usado como solvente e tem semelhanças de uma substância que encontra-se no estado gasoso. É um material que encontra-se acima do chamado de ponto crítico. Ponto crítico que tem uma temperatura, uma pressão e um volume acima de valores nos quais você pega a fase gasosa e comprime e ela não consegue sofrer liquefação. E esse material tem comportamento de líquido, ele não é líquido, tá? Ele é um fluido supercrítico que tem características de líquido e com semelhanças de gás. E esse material, com essas informações, se utiliza principalmente em refrigeração industrial. Aqui à sua direita nós temos a figura de uma planta que uma indústria utiliza um material para fazer a refrigeração utilizando um fluido supercrítico. Um exemplo muito utilizado é o gás carbônico para a extração de cafeína, e também esses fluidos supercríticos vêm a substituir os materiais organoclorados que eram utilizados no passado para a refrigeração industrial, mas que acabam causando efeitos como destruição do ozônio da estratosfera, e por eles serem poluentes atmosféricos, o que está substituindo esses materiais organoclorados, fluorados, etc. Os halogenetos em geral. Resposta: os fluidos supercríticos, como o gás carbônico, por exemplo, eles possuem essa característica de substituir até então esses gases organoclorados que eram utilizados para esse fim como refrigeração e que agora, por serem poluentes agressivos à atmosfera, são substituídos por esses fluidos. Muito bem, agora vamos continuar e vamos estudar o fator de compressibilidade. Então, eu só gostaria de recapitular dizendo a vocês o seguinte: uma substância que difere gás de vapor é a seguinte: vapor é aquela fase gasosa que, se você comprimir, ela sofre liquefação, vira líquido, abaixo da temperatura crítica. Mas a fase gasosa, chamada de gás, se você comprimir, ele não sofre liquefação, pois está acima da temperatura crítica. O que foi mostrado para vocês nesses gráficos aqui. Isso é a primeira parte do nosso estudo referente ao gás real, o que difere do gás ideal, já que o gás ideal, voltando a repetir, se você pegar o gás real, o ideal, e submetê-lo a uma compressão, o gás chamado de ideal perfeito, o gás teórico, obtido na equação PV-NRT do seu comportamento, ele nunca vai se condensar. O que é o chamado de fator de compressibilidade, indicado pela letra Z? Bom, vamos estudar isso aqui agora, mas antes eu vou usar aqui uma legenda que vai ser o seguinte: eu vou usar como gás real, eu vou como usar esse termo com muita frequência a partir desse momento. Então, para não escrever isso toda hora, eu vou indicar como G de gás e R de real.
e vou chamar o gás perfeito, aquele gás teórico obtido pela equação PV igual a nRT, de G de gás e P de perfeito. Eu vou fazer uso dessa legenda então, a partir desse momento. E qual é a definição desse chamado fator de compressibilidade indicado pela letra Z? É dado pela seguinte razão: volume molar, quer dizer, o volume molar é o volume correspondente a uma quantidade de 1 mol do gás, indicado esse volume molar pela letra M. Volume molar do gás real dividido pelo volume molar, ou seja, de 1 mol do gás perfeito. O gás perfeito, mais uma vez, é o gás proveniente da equação do gás ideal PV/nRT. Inclusive, eu vou escrever isso daqui, ó, onde o volume molar do gás perfeito é proveniente da equação PV/nRT. Então, eu vou colocar nRT. E aqui eu vou dividir por P. Esse PV, eu já peguei a pressão do primeiro e passei para o segundo membro. Agora eu vou fazer o seguinte: já que esse volume molar do gás perfeito pode ser escrito assim, nRT sobre P, então eu vou substituir nessa equação indicado pela letra Z, chamado de fator de compressibilidade. Então vai ficar assim. Esse fator de compressibilidade também pode ser escrito como volume molar, ou seja, de 1 mol do gás real, aquele que sofre alterações devido às forças de atração e repulsão e que sofre liquefação, dividido pelo volume molar do gás perfeito, mas no lugar do volume do gás perfeito eu vou escrever nRT dividido pela pressão, que é P. Muito bem, eu vou fazer apenas uma pequena alteração de modo a isolar esse volume molar do gás real. Então, isolando isso daqui, fica assim: volume molar do gás real é igual a esse fator de compressibilidade, que foi assim definido, multiplicado aqui pelo denominador do segundo membro, que é o nRT sobre P. E agora eu vou pegar esse P, essa pressão, e vou multiplicar o volume molar do gás real. E assim eu terei pressão que multiplica o volume de 1 mol, volume molar do gás real, é igual ao fator de compressibilidade, que por sua vez multiplica nRT. Senhores e senhoritas, quero chamar a atenção de vocês para esta equação, comparado, por exemplo, com a equação PV/nRT. O que aconteceu? Qual a diferença entre a equação do gás ideal e essa equação que utiliza esse chamado fator de compressibilidade, indicado pela letra Z? Acontece que esse fator de compressibilidade, ele acabou sendo incluso na equação do gás ideal, só que na equação do gás ideal, nós tínhamos o volume do gás perfeito ou ideal, e que agora, que por sua vez, se transformou em volume do gás real. Agora que eu demonstrei para você essa equação, e esta, por sua vez, aparece esse item chamado de fator de compressibilidade, vamos estudar esse fator mais detalhadamente a partir desse momento. E esse estudo será realizado através da interpretação desse gráfico aqui. Primeiramente,
Aqui esse gráfico te apresenta na ordenada. Aqui eu vou ampliar aqui para vocês visualizarem melhor. Aqui está volume observado sobre o volume ideal. Na verdade, isso daqui é o mesmo que escrever o fator de compressibilidade. Volume do gás real sobre o volume do gás ideal. E aqui nós temos, nesta linha, o fator de compressibilidade igual a 1. O que significa fator de compressibilidade igual a 1? Isso quer dizer que essa linha ela corresponde ao gás teórico, ou perfeito, ou ideal, como vocês queiram. O gás ideal ou perfeito é aquele gás em que o volume molar do gás real é igual ao volume molar do gás perfeito. O gás perfeito é aquele que as forças de atração e de repulsão são consideradas nulas. Elas não sofrem, não apresentam influência no volume do gás. Mas, quando o gás é real, ao ser comprimido, ele sofre liquefação. Então, essas interações de atração e de repulsão vão surtir efeito. Mas no gás perfeito, isso não vai causar nenhuma alteração. Mas essa curva em vermelho corresponde ao gás perfeito, e essa outra curva que apresenta os intervalos de A, B, C até D. Bom, então vamos lá. Primeiramente, aqui nós podemos perceber que nós temos um fator de compressibilidade 0,75, e esse, por sua vez, ele é menor do que 1. Se nós compararmos esse valor com a equação que foi demonstrado para vocês, o que nós concluímos? Recapitulando, o fator de compressibilidade, mais uma vez, é o valor de 1 mol do gás real sobre o valor do volume molar do gás ideal ou perfeito. Quando esse fator de compressibilidade ele é menor do que 1, significa que esse denominador ele é maior do que o numerador, ou seja, eu posso dizer que o volume molar do gás perfeito ele é maior do que o volume molar do gás real. E como que eu posso interpretar essa questão pelo fato, por que o gás perfeito, por que o volume do gás real ele está diminuindo em relação ao gás perfeito? A resposta é que está ocorrendo um aumento da pressão. E esse aumento da pressão está implicando na compressão do gás, quer dizer, eu estou aumentando a pressão, diminuindo o volume, e as moléculas estão ficando mais próximas. E por elas ficarem mais próximas, nesse intervalo, predominam as forças atrativas entre as moléculas. E estas forças atrativas que são as responsáveis por esse comportamento aqui, ó, dessa curva. Então, de A até B, você está aumentando a pressão e, consequentemente, ao comprimir o gás, as moléculas ficam mais próximas, e as forças atrativas predominam. Aí, de B até C, o que está acontecendo nesse intervalo? Aí, esse aumento da pressão está implicando das moléculas começarem a fazer com que esse denominador ele fique menor e vai aumentando o valor do numerador. E quando o volume molar do gás real vai aumentando no ponto indicado pela letra C, eles se tornam iguais.
E quando eles se tornam iguais, o gás perfeito virou o real virou perfeito. Mas e acima desse valor aqui, ó, desse ponto C? O que acontece acima desse valor? Podemos perceber o seguinte: acima desse valor, vamos pegar um valor qualquer aqui, ó. Percebemos que o fator de compressibilidade ele passa a ser maior do que 1. Aí acontece exatamente o oposto em relação ao que eu acabei de explicar para vocês. Quando esse fator de compressibilidade for maior do que 1, aí predomina o volume do gás real. Esse volume molar do gás real, ele é maior do que o volume molar do gás perfeito. E quando isso acontece, as moléculas elas se distanciam umas das outras e predominam as chamadas forças repulsivas ou forças de repulsão quando o fator de compressibilidade for maior do que 1. Ficou claro isso? Eu vou escrever todo esse comentário e mostrar para vocês o que eu expliquei através do que eu vou resumir aqui. Confira, por favor. Então, eu deixei escrito o comentário referente à explicação sobre a interpretação desse gráfico, né? Observem que aqui na ordenada, repetindo, nós temos esse fator de compressibilidade indicado pela letra Z. E mais uma vez repetindo, ele é definido como o volume molar do gás real sobre o volume molar do gás perfeito. E quando eu tenho aqui nesse intervalo de A até B e de B até C, ocorre que esse fator de compressibilidade ele é menor do que 1. E como eu devo interpretar isso? Que o volume molar do gás perfeito ele acaba sendo maior que o volume molar do gás real. E o que explica essa questão? Por que ocorre uma diminuição desse fator de compressibilidade com o volume do gás perfeito predominando sobre o real? A resposta é o aumento da pressão faz com que ocorra a diminuição do volume e as moléculas ficam mais próximas. E com esse motivo, devido ao fato das moléculas ficarem mais próximas, aí predominam as forças atrativas, as forças de atração entre as moléculas, o que explica esse fato. Já quando eu tenho o fator de compressibilidade maior do que 1, o volume molar do gás real é maior do que do gás perfeito, e nesse caso, esse aumento da pressão já vai implicar no distanciamento das moléculas. Elas começam a ficar mais afastadas porque o que vai predominar nesse caso são as forças de repulsão. E quando esse fator de compressibilidade for igual a 1, aí nós temos o comportamento do gás perfeito, da equação PV-nRT, onde o volume do gás perfeito é igual ao volume do gás real. Mas, na verdade, sabemos que esse gás real ele não tem esse comportamento. Ele pode tender, ele pode se aproximar, mas ele não tem esse valor exatamente igual ao do gás perfeito devido a essas interações, a essas forças ou de atração ou de repulsão. Isso é muito importante. Agora, aqui eu peguei o fator de compressibilidade na ordenada versus a pressão de gases diferentes, como o nitrogênio, nessa curva em alaranjado, o gás metano, nessa curva em verde, o gás carbônico em azul, e notem que todos esses gases que eu me referi, nitrogênio, gás metano e gás carbônico, eles apresentam esse desvio do comportamento do gás ideal, com um fator de compressibilidade menor do que 1, com o aumento da pressão, porque nesse caso esse aumento da pressão implicou na diminuição do volume, e as moléculas ficam mais atraídas, e assim essa maior atração das moléculas implicou na diminuição desse fator de compressibilidade. Mas acima de 1,
O fator de compressibilidade se explica pelo afastamento das moléculas, predominando as forças repulsivas. E o hidrogênio? O que tem o hidrogênio? Por que o hidrogênio não tem esse fator de compressibilidade da força de atração, somente de repulsão? A explicação do hidrogênio é que as forças atrativas entre essas moléculas são tão pequenas, e já que a molécula do hidrogênio ela é muito pequena, porque se notarmos aqui a característica de todas as moléculas, são moléculas apolares. O nitrogênio, gás carbônico, o hidrogênio, gás carbônico são moléculas apolares. Se todos são apolares, porque só o hidrogênio não tem esse desvio no padrão de compressibilidade de força de atração, somente as repulsivas. A resposta é porque, como as moléculas são muito pequenas e apolares, as forças atrativas são tão fracas, que as de repulsão acabam predominando. Por isso que ele não tem o hidrogênio, esse desvio aqui. É o que nós podemos deduzir. Eu vou escrever isso daqui para ganharmos tempo. Confira. Aqui está então o comentário, né, que com relação ao hidrogênio, as forças atrativas entre as moléculas são tão insignificantes que nesse caso acaba predominando somente as forças repulsivas. Lembrando que todos esses casos aqui são moléculas apolares, teriam teoricamente o mesmo comportamento, mas no caso do hidrogênio é uma molécula muito pequena. A massa molar do hidrogênio aqui é igual a 2 gramas por mol, não é? E enquanto as outras moléculas também são apolares, mas são de massas moleculares maiores, e consequentemente isso altera o volume das moléculas, e alterando o volume altera também as forças atrativas e repulsivas. Muito bom. Agora eu quero fazer mais um comentário nesse outro gráfico aqui. Eu quero mostrar para vocês o efeito da temperatura para uma mesma molécula gasosa. E aqui nós temos o mesmo gás, certo? Mas ele mostra que esse gás, quando ele é aquecido, aumentando a temperatura, vamos pegar uma pressão constante aqui, ó, antes desse ponto aqui, onde nós temos o encontro das 3 curvas. Anteriormente, antes desse ponto, a uma determinada pressão, tá? Vamos indicar uma pressão aqui em torno de 250 atmosferas, por exemplo. E nessa pressão, nós percebemos que à medida que eu vou aumentando a temperatura, aí esse gás real, ele se aproxima do gás ideal. Sim, porque o aumento da temperatura, você ao aquecer o gás, as moléculas elas se afastam, e consequentemente ao se afastarem, aí acaba predominando as forças repulsivas, e aí a molécula se aproxima do gás ideal. Sim, mas ao contrário, se nós pegarmos, por exemplo, uma determinada pressão, tal que esta seja maior do que esse ponto de encontro das 3 curvas. Nessa pressão aqui, digamos, em torno de uns 700 atmosferas, aí acontece o contrário. A diminuição da temperatura deixa as moléculas menos agitadas. Quando você resfria o gás, as moléculas se aproximam, e nesse ponto em que essa pressão é de 700 atmosferas, o resfriamento que se aproxima do gás ideal, porque nesse modelo predominam as forças de repulsão, as forças repulsivas devido ao volume molecular que altera. Eu vou agora escrever todo esse raciocínio. Observe. Então aqui está materializado o que eu acabei de explicar. Primeiro, que o aumento da temperatura provoca o afastamento das moléculas, elas ficam mais agitadas, aumenta a frequência das colisões, e com isso predominam as forças repulsivas. E se caracterizar o resfriamento, a diminuição da temperatura,
diminui a agitação das partículas, as moléculas se aproximam e predominam as forças atrativas. Isso pode também ser explicado aqui através do gráfico, né? À esquerda desse ponto onde as curvas se encontram, nós temos à sua esquerda, nessa pressão aqui, digamos de 250 atmosferas, por exemplo, mostrando para vocês um aumento da temperatura. Essa curva em verde é a temperatura de 200 Kelvin, a vermelha 500 Kelvin e a azul de 1000 Kelvin. Inclusive, mostra que com o aumento da temperatura, o gás se aproxima do comportamento do gás ideal ou perfeito. E de modo que quando ocorrer o aumento da temperatura, como o fator de compressibilidade é inversamente proporcional, implica na diminuição do fator de compressibilidade. E nesse ponto, onde há uma diminuição desse fator de compressibilidade, predominam as chamadas forças atrativas. São as que predominam quando o fator de compressibilidade for menor do que 1. Aqui nesse ponto à direita do encontro das três curvas, digamos que a pressão aqui seja em torno de uns 750 atmosferas, mas o que interessa é que está ocorrendo o inverso. A temperatura está diminuindo. Observe, de 1000 Kelvin passa para 500 e para 200 Kelvin. E ao diminuir a temperatura, como a mesma é inversamente proporcional ao fator de compressibilidade, esse por sua vez vai aumentar. E o que nós deveremos ter em mente é o seguinte, senhores e senhoritas, é que com o aumento do fator de compressibilidade, neste caso, aumenta o volume da molécula e predominam as forças de repulsão. As forças repulsivas são as que predominam quando o fator de compressibilidade for maior. Ficou claro? Ficou bem explicada essa parte? Espero que sim. Se surgir alguma dúvida, peço a gentileza de que vocês se manifestem, mandem mensagens aí para que eu possa ajudá-los se assim for necessário, tá bom? Fator de compressibilidade menor do que 1 predominam as forças de atração, fator de compressibilidade maior do que 1 predominam as forças de repulsão. Muito bem, chegou o momento agora de aplicar essa questão, essa teoria, não é? E para fazer a aplicação, eu vou escolher aqui um exercício do Atkins para resolvermos. Confira. Ele diz o seguinte: um gás que encontra-se a uma temperatura de 300 Kelvin, deixa eu marcar aqui, 350 Kelvin, encontra-se a uma pressão de 12 atmosferas e tem volume molar maior, 12% maior do que o calculado pela lei dos gases perfeitos. Quer dizer, isso trata-se do volume molar do gás real. Sendo assim, ele pede para você calcule no item A o fator de compressibilidade dos gases nessa condição e na letra B, calcule o volume molar do gás. De acordo com os resultados obtidos, pergunta-se ainda: as forças dominantes do gás são as de atração ou as de repulsão? Muito bem, então vamos colocar aqui inicialmente os dados desse exercício e, de acordo com os dados, vamos depois verificar como resolvê-lo. Primeiro eu tenho a temperatura do gás, que é de 350 Kelvin e está exercendo uma pressão de 12 atmosferas. E ele fala para você que o volume do gás ideal, vamos colocar conforme a explicação, volume molar do gás perfeito, tá? Eu não sei esse valor, eu vou calcular daqui a pouco, eu vou chamar de V. Mas ele falou que o volume molar do gás real, esse é 12% do volume do gás perfeito. Então o volume do gás perfeito é V, então vai ser 0,12
de V, que assim eu chamei V de volume, está certo? Além disso, é fornecido no dia da prova, nesse caso esse exercício é do Atkins, então não é nenhuma prova, então a constante é fornecida, é 0,0821 essa pressão, porque essa constante dos gases, porque a pressão está em atmosfera, então é ATM vezes litro, dividido por mol, que é a quantidade de matéria, a unidade de número de mol é mol e a unidade de temperatura é Kelvin. Pronto, são esses os dados disponíveis nessa questão. O que eu devo fazer primeiro? Primeiro vamos calcular o volume do gás ideal. Vou escrever aqui então, cálculo do volume molar do gás perfeito. O volume molar do gás perfeito, como eu mostrei há poucos instantes na teoria para vocês, essa por sua vez eu vou calcular assim, ó, por PV igual a nRT, pela equação do gás ideal. nRT dividido pela pressão. Como trata-se de volume molar, o que é volume molar? É volume de 1 mol. Sendo assim, a quantidade de matéria é igual a 1. Então vamos substituir aqui, vamos calcular o volume de 1 mol do gás perfeito, o gás ideal, né? Então o número de mol vale 1, então eu vou substituir aqui o valor da constante universal dos gases, que vai ser 0,0821, a unidade aqui é ATM vezes litro, dividido por mol vezes Kelvin, multiplicado pela temperatura em Kelvin, 350 Kelvin. Muito bem. Dividido pela pressão, que é 12 atmosferas. As unidades estão devidamente em ordem, né? Atmosferas cancelo com atmosferas, cancelo Kelvin com Kelvin, e agora eu vou fazer o cálculo aqui e assim calcular o volume correspondente a 1 mol do gás perfeito ou ideal. E realizando esse cálculo, encontramos como resposta 2,4 litros. Muito bem. Agora que eu sei o valor do gás perfeito, o volume molar de 1 mol, né, que é 2,4 litros, vamos calcular o volume do gás real, que é 12% maior. Então, na sequência, agora vamos fazer o cálculo do volume molar do gás real. E esse, por sua vez, ele é 12% maior. Então fica assim, volume molar do gás real vai ser o volume inicial dele, que é 2, é o volume inicial, não, é o volume do gás perfeito, que é V, 2,4 litros, vezes 0,12, 12%, 0,12 centésimos, é igual a 0,12 vezes 2,4. Isso vai aumentar em 0,288 litros. Portanto, aumenta em 0,288 litros, sendo assim, o volume molar do gás real será igual a 2,4 mais 0,288 fica 2,688 litros.
Esse é o volume molar do gás real, 12% maior em relação ao gás perfeito ou ideal. Isso que significa aumentar em 12%. Agora eu já tenho os dados necessários que permitem o cálculo do fator de compressibilidade, indicado pela letra Z. E como foi definido no início, há poucos instantes atrás dessa explicação referente a esse item, esse por sua vez vai ser calculado desta maneira. Então, repetindo, valor, volume molar do gás real dividido pelo volume molar do gás ideal ou perfeito. E aí ficaremos dessa forma. O volume do gás real, eu calculei, deu 2,688 litros. E o volume molar do gás perfeito deu 2,4 litros. As unidades de volume são idênticas, então eu cancelo, e esse fator de compressibilidade ele é adimensional. E quanto que vai dar essa razão? Resposta 1,12. Agora vamos interpretar o que significa um fator de compressibilidade maior do que 1. Significa que nesse caso predominam as forças repulsivas, já que ocorre um aumento do volume da molécula do gás real em relação ao gás ideal. E esse aumento do volume da molécula do gás real implica na predominância das forças de repulsão. É a resposta. Eu vou escrever isso daqui. Confira. Pronto, aqui está. Recapitulando, para calcular o fator de compressibilidade, esse é calculado através da razão volume molar do gás real sobre o volume molar do gás perfeito ou ideal. Então eu tive que primeiro calcular o volume molar do gás perfeito pela equação do gás ideal, e o volume molar do gás real é 12% superior em relação ao gás ideal. Então eu calculei inicialmente o volume do gás perfeito, que deu 2,4, 12% acima desse valor deu 2,688 litros. E a razão, o volume do gás real sobre o volume do gás perfeito, fez com que o resultado fosse maior do que 1, e com isso respondemos assim: predominam as forças repulsivas nessa questão, certo? Agora, depois de todo esse estudo, vamos verificar e estudar a equação de Van der Waals. O gás real se desvia o comportamento do ideal, e eu vou mostrar para vocês como isso funciona. Primeiramente, a equação do gás ideal nós já conhecemos, é PV igual a nRT. Mas para um gás real, eu não posso utilizar essa equação, porque o gás real ele tem essas interações intermoleculares de atração, dependendo do caso de repulsão, e que essas devem ser levadas em consideração nessa expressão. E como fazer isso? Primeiro eu vou isolar a pressão e vou escrever PV igual a nRT dividido por V, que é o volume. Aí o Van der Waals, nos estudos realizados, ele acrescentou aqui dois fatores de correção. O primeiro fator de correção é esse, em relação ao volume das moléculas. N é o número de mols e B é o fator de correção de Van der Waals para o volume. E acrescentou ainda um outro fator de correção, esse levando em consideração o número de mols sobre o volume elevado ao quadrado. Esse N sobre V é a concentração molar, tá? E multiplicado por um fator de correção indicado pela letra A
e o Van der Waals atribuiu as forças de atração. Exatamente esses termos que eu aqui acrescento, que são os fatores de correção de Van der Waals para a equação do gás ideal. Agora eu vou fazer algumas manipulações nesta equação, como primeiramente eu vou passar esse termo, o N sobre VO2 elevado a 2 vezes A do segundo para o primeiro membro. Então ficaremos assim, pressão mais N sobre V elevado ao quadrado vezes A é igual. Agora eu vou copiar aqui esse termo que restou, que é o NRT dividido por V menos NB. Esse NB é o fator de correção do Van der Waals, se referindo às forças repulsivas ou volume molecular. E aliás, eu vou pegar agora esse termo e passar ele do segundo para o primeiro membro. Como ele encontra-se dividindo, vai multiplicar esse termo todo aqui do primeiro membro da equação. Então ficaremos assim. Eu vou abrir aqui os parênteses, pressão mais número de mol dividido pelo volume, tudo elevado a 2, vezes o fator de correção A, que leva em consideração as forças atrativas, multiplicado por sua vez por V menos o número de mols multiplicado pelo fator de correção indicado pela letra B, igual a NRT. Fazendo aqui a alteração devida, então eu quero mostrar aqui para vocês primeiramente essa questão referente à correção, esse N sobre V elevado a 2 vezes essa constante indicado pela letra A. Isso leva em consideração a correção da equação PV-NRT com relação às forças atrativas, as forças de atração. Por outro lado, esse outro termo aqui da equação de Van der Waals, que é o V menos NB, N é o número de mols e B é a constante do Van der Waals, que vai levar em consideração agora a correção da equação do gás ideal, o PV-NRT, levando em consideração o volume molecular, ou no que se refere às forças de repulsão. Certo? Eu acredito particularmente que se esse assunto cair na prova do ITA ou na prova do IME, as chances são maiores de aparecer questões envolvendo a equação de Van der Waals. Aqui eu estou mostrando, dando um destaque para você no que eu acabei de falar, né? A equação PV-NRT com esses fatores de correção em termos do volume das moléculas, que leva em consideração as forças repulsivas, e se à direita o N sobre V elevado a 2 vezes A, que leva em consideração a correção no que se refere às forças de atração. A fórmula de Van der Waals rearranjada, que corresponde ao que eu fiz ali, vocês podem comparar. E aqui eu estou mostrando uma tabela com os valores experimentais referentes a essas constantes A e B para diversos gases, mas isso daqui é fornecido nos exercícios, não se preocupem, você não precisa memorizar isso daqui. Bom, então agora eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer uma aplicação da equação de Van der Waals através da resolução desse exercício do IME, que é o seguinte, confira, vamos lá, vamos resolver essa questão aqui. Ele fala que a equação do gás ideal só pode ser aplicado para gases reais em determinadas condições especiais de temperatura e pressão.
Na maioria dos casos práticos é necessário empregar uma outra equação, como a equação de Van der Waals. Considere 1 mol de um gás hipotético A contido num recipiente hermético de 1,1 litros de capacidade a uma temperatura de 27 graus Celsius. Com o auxílio da equação de Van der Waals, determine o erro cometido no cálculo da pressão total do recipiente quando se considera o gás A como ideal. E aqui ele fornece a constante universal dos gases, ele fornece também as constantes da equação de Van der Waals, o A para esse gás genérico e o B, o A levando-se em consideração as forças de atração e o B o volume molecular das forças repulsivas. Muito bem, então vamos primeiramente colocar os dados desse exercício. Vamos colocar aqui do lado os dados que através dos quais aí eu sei o que eu tenho disponível e o que eu preciso fazer na sequência. Então nós dispomos inicialmente aqui da quantidade de matéria de 1 mol do gás ideal. Nós temos a temperatura fornecida, que é de 27 graus Celsius, e essa por sua vez equivale a exatamente 300 Kelvin. Temperatura é sempre absoluta, por favor não se esqueçam desse detalhe. O volume aqui, na qual o gás encontra-se no recipiente hermeticamente fechado, é de 1,1 litros. Constante universal dos gases fornecido é aproximado 0,082 atmosferas vezes litro, dividido por mol vezes Kelvin. E as respectivas constantes da equação de Van der Waals. O A, 1,21, a unidade aqui é atm, litro ao quadrado e mol a menos 2, e o B igual a 0,1. Muito bem. Então, primeiro, vamos calcular a pressão do gás ideal, ou o gás teórico. Então, primeiro passo, cálculo da pressão do gás ideal, ou perfeito, né? Como queiram. Como é o gás ideal, esse por sua vez vai ser proveniente da equação do gás ideal, ou seja, PV igual a nRT. Então vamos substituir aqui os dados a fim de que possamos calcular a pressão do gás ideal. Então a quantidade de matéria correspondente é 1 mol do gás. A constante universal dos gases é 0,082. A temperatura 300 Kelvin. E o volume do recipiente onde o gás está contido é igual a 1,1 litros. Portanto, calculamos aqui a pressão do gás ideal. E esta vai ser igual a 22,36 atmosferas. Esse aqui é o gás teórico, ou perfeito, ou ideal, como assim vocês quiserem denominá-lo. Agora vamos usar a equação de Van der Waals para calcular a pressão do gás real. Então vamos lá. Cálculo da pressão
do gás real, utilizando a equação de Van der Waals. A equação de Van der Waals, que foi rearranjada ali após a explicação, é a seguinte: pressão mais número de mols elevado a 2, volume elevado a 2, isso multiplicado pelo fator de correção A, ou que leva em consideração a atração, isso ficará dentro dos parênteses, multiplicado por... veja bem, como eu quero calcular a pressão, então eu vou ganhar um tempinho aqui e vou isolar a pressão. Eu acho que vai ficar mais fácil fazer assim, ó. Vou isolar essa pressão. Vai ficar menos trabalhoso, né? Só que essa pressão que eu vou isolar será a pressão real. Vou fazer assim, porque aí eu já ganho tempo e não preciso fazer essas transformações a posteriori. Então vai ficar, essa pressão real é igual a N RT sobre V menos NB, o fator de correção que leva em consideração a repulsão. Agora eu vou colocar o N elevado a 2 sobre V elevado a 2 multiplicado pelo fator de correção indicado pela letra A. Eu acho que assim vai ficar mais simples. Então vamos substituir aqui os dados e calcular. Pressão real do gás fica, o número de mol é 1, a constante dos gases é 0,082, temperatura em Kelvin 300, volume 1,1, número de mol é igual a 1, menos a constante de Arrhenius, a constante de Van der Waals, indicado pela letra B, que é 0,1, menos N elevado a 2, o N é o número de mols que vale 1, e o volume elevado a 2 é 1,1 elevado a 2, e a outra constante de Van der Waals é o A, é 1,21. Então vamos resolver agora isso daqui. Então aqui nós ficaremos assim, ó, com a pressão real vai ser igual a, esse numerador aqui vai ser 24,6, esse denominador é 1,1 menos 0,1, isso vai dar 1, menos 1 sobre 1,1 elevado ao quadrado, isso vai dar 1,21, que multiplica 1,21. Isso vai dar 1, né? Então aqui ficaremos com 24,6 menos 1. De modo que a pressão do gás real ficou igual a 23,6 atmosferas. Muito bem. Aqui eu já tenho disponível então a pressão do gás ideal, que é 22,36 atmosferas. Eu acabei de calcular a pressão do gás real, que é 23,6 atmosferas. E agora que eu tenho esses dois valores, calculo então, para mostrar o que ele pediu, para calcular o erro cometido no cálculo da pressão total. Como eu estava inicialmente calculando o fator de compressibilidade, é desnecessário, ele não pediu isso. E para nós calcularmos o erro relativo,
aqui está o cálculo. Eu pego a pressão do gás real, vou subtrair da pressão do gás ideal, que eu calculei inicialmente, 22,36, em relação ao gás real, que é 23,6. E aqui está a resposta final, que é o erro relativo referente ao gás real em relação ao gás ideal, que é 5,25% no tocante à equação de Van der Waals. Então eu vou fazer mais um exercício envolvendo essa linha de raciocínio. Só que agora eu vou pegar um exercício do Atkins que diz o seguinte: admita que 10 mols de um gás etano estejam confinados num vaso de 4,860 decímetros cúbicos a 27 graus Celsius de temperatura. Ele pede para você estime o valor da pressão do etano na letra A, primeiro com a equação do gás perfeito, letra B depois com a equação de Van der Waals, letra C, de acordo com o resultado obtido, estime o fator de compressibilidade. E aqui eu até posso acrescentar por conta própria, além de estimar o fator de compressibilidade, eu posso também verificar se predominam as forças atrativas ou as forças de repulsão, certo? Um detalhe que chama atenção é que ele já fornece aqui os valores da constante de Van der Waals de atração e de repulsão para o gás se refere que é o etano. Bom, os dados referentes a essa questão, vamos colocar os dados primeiramente. Então eu tenho aqui primeiro que a quantidade de matéria igual a 10 mols do gás etano, volume do recipiente onde o gás está contido é 4.860 decímetros cúbicos, que isso equivale a litros, na temperatura de 27 graus Celsius, que corresponde a 300 Kelvin. Bom, nesse caso especificamente, a unidade aqui da constante de Van der Waals está em atmosferas, né? Se a constante está em atmosferas, logo eu vou usar como a constante universal dos gases, o valor que é fornecido é 0,082. Aproximando esse valor, a unidade da constante, repetindo, é atmosfera vezes litro, dividido por mol vezes Kelvin. As respectivas constantes, né? A constante em termos da força de atração é 5,507 e a outra que leva em consideração o volume molecular das forças de repulsão é 3,19. Vezes 10 elevado a menos 2. Então vamos lá, primeiro passo, vamos fazer o cálculo, isso no item A, né? A resolução do item A. Vamos fazer o cálculo da pressão do gás ideal. A pressão do gás ideal, evidentemente, que nós vamos utilizar a equação do gás ideal, P vezes V igual a N R vezes T. A aula está se estendendo muito, então se você me permitir, eu já vou substituir e calcular e retorno com o valor já calculado para você conferir. Muito bem, meus amigos, minhas amigas, eu fiz aqui o cálculo da pressão ideal, né, por PV e NRT, e deu 50,62 atmosferas. Depois eu peguei a equação de Van der Waals, substituí os dados a fim de calcular a pressão do gás real, né? P igual a NRT sobre V menos
o fator de correção levando em consideração a repulsão, menos n ao quadrado sobre v ao quadrado vezes a, e esse por sua vez leva em consideração a correção em termos da força de atração, e cujos valores estão aqui fornecidos. E aí eu calculei essa pressão do gás real, que deu 30,87 atmosferas. E sem maiores complicações, é só eu substituir os dados e fazer o cálculo. E aí no item C ele pede para calcular o fator de compressibilidade, esse que nós discutimos na teoria dessa aula, que é dado por volume molar do gás real sobre volume molar do gás ideal, ou em termos de pressão, mesma coisa, pressão do gás real sobre a pressão do gás ideal. E essa, por sua vez, dividindo esses valores obtidos, deu 0,61. Eu acrescento por minha conta uma pergunta adicional. As forças predominantes são de atração ou de repulsão? Notem que o resultado obtido é menor do que 1, e sendo assim, as forças predominantes são as forças atrativas. Ele pode eventualmente perguntar isso para vocês, de acordo com o resultado obtido do fator de compressibilidade, predominam as forças atrativas ou as forças de repulsão? Se o fator de compressibilidade for maior do que 1, predomina o volume molecular e as forças repulsivas predominam. Porém, se o fator de compressibilidade for menor do que 1, aí o contrário, predominam as forças de atração. Agora, antes de finalizar essa aula, eu vou mostrar para você um quadro com um resumo que compara o gás real com o gás ideal, para nós encerrarmos essa aula. Confira, por favor. Aqui está um quadro com um resumo comparativo das características do modelo do gás ideal para o gás real, como nós apresentamos nas videoaulas anteriores e também nesta aula. Vimos que o gás ideal segue o modelo macroscópico para explicar o seu comportamento obtido por diminuição da pressão. Vou escrever aqui. Por diminuição da pressão e por aumento da temperatura. Essa é a condição para um gás ter o comportamento ideal, dando energia para as partículas gasosas por aumento da temperatura e diminuição da pressão, deixando as moléculas cada vez mais distantes umas das outras, e por esse motivo as forças atrativas e repulsivas são nulas para esse comportamento. A energia total das partículas gasosas é calculado pela soma da energia cinética mais a energia potencial. Pelo fato dessas partículas gasosas estarem com forças de atração e de repulsão nulas, por esse motivo a energia potencial do gás ideal é igual a zero. E as equações que descrevem esse comportamento macroscópico de um gás ideal é a famosa equação do gás ideal, chamado de P vezes V igual a N R vezes T. Mas durante essa aula eu apresentei para você que o gás real ele sofria um desvio do comportamento em relação a essa característica teórica. E o que vai explicar esse comportamento é um modelo microscópico que explica, por exemplo, o contrário do gás ideal, a sua proximidade. E como eu posso aproximar as partículas gasosas? Comprimindo o gás, ou seja, aumentando a sua pressão e diminuindo a energia das partículas, resfriando o sistema. Dessa maneira, eu consigo fazer um estudo em que essas partículas elas se aproximam, e por esse motivo as forças atrativas e repulsivas elas não são nulas, já que elas estão próximas entre si, e essa proximidade fará
com que altere a pressão do gás real em relação ao gás ideal. E um detalhe importante também é com relação às energias, né? Como eu acabei de mencionar, a energia total das partículas é calculado pela soma da energia cinética, a energia proveniente do movimento das partículas, que foi amplamente discutido na videoaula da parte 2, mais a energia potencial. Mas para o gás real, essa energia potencial ela não é igual a zero. Note, eu vou fazer a discussão dessa questão da energia potencial do gás real através desse gráfico aqui à sua direita, que mostra isso para vocês. Aqui nós temos essas bolinhas vermelhas que representam as partículas gasosas. Aqui à sua direita, elas estão distantes umas das outras, que permite que elas inclusive tenham um comportamento de um gás ideal. No entanto, quando eu faço um aumento da pressão, comprimindo o gás e resfriando o sistema, essas partículas tendem a se aproximar. E devido a essa aproximação, ocorre uma diminuição da energia potencial. Ela vai diminuindo, diminuindo, até chegar nesse ponto onde a energia potencial ela é mínima, que corresponde à distância mínima entre os átomos constituintes dessa molécula. Nesse momento, predominam as chamadas forças de atração, quando eu expliquei para você nessa aula que o fator de compressibilidade é menor do que 1. A partir do momento que esses átomos começam a se distanciar, aí a energia potencial vai aumentando, chegando aqui nesse ponto, essa energia potencial é igual a zero. O que significa energia potencial igual a zero? Quer dizer que só temos a energia cinética para levar em consideração, e nesse caso o gás real comporta-se como ideal. Mas se os átomos continuarem se afastando, aí a energia potencial predomina, ela fica positiva. E quando a energia potencial ficar positiva, as forças de repulsão predominam sobre as forças de atração. Que bonito esse gráfico, né? Ele acaba resumindo os parâmetros que foram estabelecidos nessa videoaula. E quais são as equações referentes ao comportamento do gás real? São duas equações importantes. A primeira equação é aquela que leva em consideração o fator de compressibilidade. E esse fator de compressibilidade indicado pela letra Z era dado pela razão do volume molar do gás real sobre o gás teórico. E nesse caso especificamente, acrescentando esse fator de correção de Van 't Hoff nessa equação, fica o fator de correção de compressibilidade NR vezes T dividido pelo volume QV. Além desse fato, nós levamos em consideração também a equação de Van der Waals, que esse é um dos motivos principais dessa videoaula, e que por sua vez pode ser calculado da seguinte maneira. Essa pressão aqui é do gás chamado de gás real. E esta pode ser calculada, como nós acabamos de aplicar em alguns exercícios, 2 exercícios dessa aula exatamente, da seguinte forma. A pressão vai ser igual a nRT dividido por volume menos N vezes B. O B aqui, como eu já disse, volto a repetir, é a constante de Van der Waals, que leva em consideração o volume da molécula no que se refere às forças de repulsão. E aqui do lado direito menos, N
elevado a 2 sobre V elevado a 2, que multiplica a constante de Van der Waals, levando em consideração a força de atração. Senhores e senhoritas, aqui está a diferença entre o gás ideal e o gás real. E os exercícios que aplicamos podem, de uma certa forma, serem úteis na resolução de questões do ITA e do IME que fazem referência a esse assunto. Nas próximas videoaulas estudaremos a termodinâmica química. Até lá, um grande abraço, bons estudos a todos. Desde já fica aí as minhas desculpas pelo tempo que passou muito do que eu imaginava, mas espero que tenha sido útil. Muito obrigado a todos. Até a próxima oportunidade.